Você que está me acompanhando já sabe, é a campanha do delegado Fernando Veloso, mas a gente hoje vai dar uma paradinha porque o assunto é muito importante. Eu tenho elencado como uma das minhas principais bandeiras fazer com que as pessoas, com o cidadão comum, com que o eleitor entenda a importância do sistema prisional para a sua vida. Né? A gente está distante desse assunto, a gente não quer tomar conhecimento disso, porque é um ambiente hostil, é um ambiente até desagradável da gente falar, mas eu tenho insistido nesse assunto pela importância que ele tem para a nossa vida como cidadão comum. E aí eu não vou falar sobre isso sozinho aqui, por isso que eu dei uma paradinha na campanha, vim aqui para o estúdio, você está vendo esse visual bacana aí, é para a gente mudar exatamente isso, mudar essa imagem que a gente tem do Rio, para não ficar só essa imagem bacana que está aqui no estúdio, mas para que a gente tenha um Rio lindo também para a gente viver, como cidadão carioca e fluminense. E aí, para isso, eu trouxe duas pessoas aqui que têm mais de 20 anos de conhecimento do sistema penitenciário, né? Eles são agentes de execução penal, e a gente vai entender o que quer dizer isso, agente de execução penal, e estão aqui comigo. Vou agradecer aqui a Eliane Engler, ou Engel, você chama como você achar melhor. Ela me disse que a família dela chama de Engler, mas a gente chama como a gente entendeu. O importante é que você saiba, né, que você fique atento ao que a Eliane vai passar para a gente. E o Vitor Leite, né, que assim como a Eliane, são agentes de execução penal. Então vamos partir direto para o assunto. Eliane e Vitor, obrigado por vocês estarem aqui. Começa explicando para a gente aqui quem é, o que faz o agente de execução penal. Com vocês. Primeiro, a gente agradece esse espaço, porque é muito importante a gente falar sobre o sistema penitenciário. É um assunto que está atrás dos muros, mas tem influência na vida de todos nós, né? O agente de execução penal, ele é o que antes era chamado de área técnica. São as pessoas que trabalham na reintegração social. São médicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia. É um pessoal que tem um trabalho especializado. É um pessoal que não trabalha na segurança. É a pessoa que trabalha na reintegração social. Já começou a explicar muito bem, Vitor. Então, pelo que a Eliane já falou aqui, quem está acompanhando a gente já percebeu, e a gente vai deixar para o finalzinho essa história de reintegração, porque eu acho que é o que quem acompanha a gente, mas eu vou deixar você aí curioso, né? E a gente vai dar um panorama para entender melhor, que é para quando a gente chegar nesse capítulo aí que tem a ver com a reintegração, que acho que é o interesse de todos nós. Sim. Mas, Vitor, então, o agente de execução penal não é o policial penal, que antes era o agente penitenciário e que antes, lá atrás, foi o carcereiro, que é a memória que as pessoas têm hoje. Quem está dentro do presídio lá, da unidade prisional, ou é preso, e a Eliane já puxou a minha orelha aqui, falou que não é mais preso, é privado de liberdade. Exatamente. Mas no linguajar comum a gente acaba chamando de preso. Não é mais ou é o preso ou é o carcereiro. Então não é mais carcereiro, é agente penitenciário que hoje virou policial penal. O agente de execução penal não é o policial penal. Não. É outra figura. Explica um pouquinho mais com as tuas palavras aí o que a Eliane já abriu para a gente aqui. O agente de execução penal é o servidor do Estado que vai estar trabalhando, fazendo essa parte que não é segurança, vigilância e custódia. Lá dentro do sistema penitenciário, o sistema penitenciário é uma cidade. Tem educação, tem trabalho e tem que ter saúde também. Tem lixo produzido diariamente. Então isso tudo remonta à ideia de uma cidade. E nessa cidade temos que ter ali aquele profissional ligado à saúde, aquele profissional que vai estar ligado ao privado de liberdade, fazendo a reintegração desse privado de liberdade à sociedade, e, para isso, temos que ter aquele servidor especializado, como bem a Eliane falou, é aquele servidor que não está ali para fazer disciplinar o preso, o privado de liberdade, né? É aquele servidor que vai estar ali fazendo a entrada desse privado de liberdade, o retorno dele à sociedade, de uma forma diferente que entrou. É o que todos nós, enquanto cidadão carioca, queremos. Não pode ser de qualquer jeito. Então, Vitor, já feita essa preliminar, eu tenho certeza de que quem está acompanhando a gente aqui deve estar pensando assim, tudo bem, mas isso aí não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, a gente não tinha o Rio e o Brasil da forma como tem. Exatamente. A gente já entendeu aqui,
né, você ilustrou muito bem, tem os contornos de uma cidade. Aliás, só o complexo de Jericinó, né, é maior do que muita cidade pequena do interior aí, porque ali tem quase 30 mil, vou chamar de custodiados para não ficar nem com a Eliane nem do outro lado, ficar no meio do caminho. Tem 30 mil custodiados ali, né, e você tem que administrar, salvo engano, são 10 toneladas diárias de lixo que são geradas ali. Então é um processo complicado, mas o que interessa para quem está ouvindo a gente aqui é o seguinte, entra uma pessoa aí que cometeu um erro, que tem uma dívida com a justiça e tem que pagar essa dívida. Né? E aí quando entra, o cidadão normalmente pensa o seguinte, estou livre de problemas, porque aquela pessoa que podia me roubar, que podia me causar um mal, está fora de circulação, então enquanto estiver lá dentro, isso não me afeta mais. E a gente tem insistido, isso é uma das... porque por isso que a minha fala é tão enfática na campanha nesse sentido, por isso que eu quero ouvir de vocês aqui, que isso é uma leitura equivocada que o cidadão comum faz. Porque na realidade atinge sim, porque como eu tenho dito várias vezes, toda a cadeia tem 2 portas, a de entrada e de saída. Então a gente já entendeu que tem 2 grandes, além do preso, da figura do preso, tem 2 figuras lá dentro, tem 2 outros atores aí nesse negócio, que é o policial penal, que é aquele cara da força, que é o que faz a custódia, que faz a transferência, que é o que impõe uma ordem ali dentro daquele ambiente difícil. Né? Hoje a gente tem mais de 43 mil presos só no estado do Rio de Janeiro, então tem que ter um controle sobre isso, senão a gente perde a mão disso, e já tivemos exemplos há anos atrás no Brasil de que isso pode causar grandes problemas. Mas tem um outro aí, que acho que esse é o desconhecido das pessoas, e eu quero explorar esse aí, que é justamente o que vocês fazem, né? Que é o agente de execução penal. Você falou da saúde, você falou da educação, a gente sabe que lá dentro tem dezenas de escolas, tem mais de 26 ou 27 escolas que funcionam lá dentro, né, que falam, né, que encaminham essa questão da educação. Tem a saúde, você tem médicos, né, tem que ter, porque se acontece alguma coisa com essa pessoa que está privada de liberdade, o Estado, o poder público é responsável por ela, vai ter que arcar com esse custo, então é interesse do cidadão também, porque é do bolso dele que vai sair, né, porque é através dos impostos que isso é custodiado, que isso é garantido. Mas eu queria que a Eliane falasse um pouco do papel do serviço social, porque eu disse que isso não está funcionando, e eu queria já saber um pouco de vocês por que isso não funciona. Né? Porque isso está frustrando uma expectativa do cidadão. Porque se tem prisão, e se os presos entram, e as pessoas entram, elas não podem sair pior, não está funcionando. E vocês não negaram aqui essa minha afirmativa. Vamos começar a entender um pouco melhor por que não funciona. Por que o preso não sai pior do que ele entrou? Então, Fernando, antes de falar sobre isso, eu vou fazer só uma pequena observação no que você falou. Interessa ao cidadão saber o que acontece lá dentro, porque é o dinheiro dele que está investido, mas eu falo muito mais do que isso. Eu falo o seguinte, se você não tiver um trabalho especializado lá fora, essa pessoa ela tem que vir para a rua. Então, a gente teve, há um tempo atrás, um episódio muito triste no Hospital Souza Aguiar, e que o preso foi recapturado por pessoas da facção dele, e teve um tiroteio enorme. Foi resgatado. Foi resgatado, desculpe. Ele foi resgatado por pessoas da facção dele. E isso gerou um transtorno. Pessoas, trabalhadores que estavam ali esperando o atendimento, isso foi muito cedo, ficaram baleadas, pessoas tiveram que se esconder debaixo dos assentos, dos bancos. Então, as pessoas falam, tem que prender. Sim, a pessoa privada de liberdade, ela tem direito à saúde, como qualquer um tem, isso é previsto na Constituição. Mas eu vou muito além do que isso. Porque se você está num hospital público, esperando aquela vaga, ou do CISREG, ou uma vaga de emergência, você tem que estar disputando com uma pessoa privada de liberdade, porque o serviço lá dentro está deficiente. Bem lembrado. Muito então, lembrado. Quando acontece desses presos serem resgatados, isso gera um transtorno enorme. E fora a questão financeira. Você tirar uma pessoa de Jericinó para levar ela lá para o outro lado do Rio de Janeiro, para onde tem um serviço especializado que dentro do sistema não tem, isso gerou o quê? Custo. Ali teve combustível, ali teve pessoal da segurança, você deslocou uma série de recursos, enquanto isso tudo tinha que estar lá dentro. Então, quando a gente pensa num sistema bem equipado,
não é somente para a pessoa privada de liberdade, é para toda a sociedade. Muito bem. Disse Então, muito bem. isso é uma coisa assim que eu sempre faço essa observação quando a pessoa fala: ah, mas eu pago meus impostos e estou numa fila enorme para conseguir uma vaga e eles lá dentro têm isso e eles não trabalharam ou não produziram. Algumas falas equivocadas dessa forma. E eu falo assim: que pena que lá dentro não tem um serviço bem especializado, bem equipado, para ele não disputar essa vaga com você aqui fora. Isso aí. Então, isso é uma coisa Bem que lembrado. eu sempre falo. Em relação à questão da reintegração social, eu penso o seguinte: qualquer pessoa, se ela fica 3, 4, 5, 6 anos sem fazer absolutamente nada Refém do ócio. do Como eu ócio, tenho dito. ela não pode ser uma pessoa melhor. Eu mesma, se eu ficar 5 anos sem produzir, sem ler, sem estudar e sem trabalhar, eu daqui a 5 anos eu não vou estar tão bem como se eu tiver em Deixa eu te produção. interromper só um pouquinho, porque você se usou como exemplo, mas eu acho que a gente pode usar todos nós como exemplo. A gente viu isso muito forte na pandemia. Sim. As pessoas Exatamente. adoeceram só de ficar dentro de casa, no sofá, com geladeira, com televisão, com a Com família. todo o conforto. Assim, não estava dentro de um espaço onde cabem 20, tinha 40 ou 50, e mesmo assim adoeceram. E ficaram 1 ano ou 2. Né? Então, eu acho que você diz muito bem quando você diz: a gente não pode esperar Sim, que a gente vai deixar o sujeito lá, dentro de um depósito humano, sim. e em algum momento, né, desse tempo aí, 2, 3 ou 4 anos, ou 10 anos, a gente abre a porta e diz assim: agora vai para lá e cumpre a regra do que acontece lá fora. Acho que é isso que você quer dizer. Ninguém pode sair melhor se ela não for incentivada a produzir, a pensar, a raciocinar. Eu conversando informalmente com uma pessoa já em liberdade, essa pessoa me falou que ficou 5, 6 anos por um crime banal, mas por ser reincidente, né? E eu perguntei: o que você fez lá dentro? Numa conversa formal, ele falou assim: nada. Eu não fiz nada. Eu só vi televisão quando eu conseguia ver. Como uma pessoa pode melhorar, evoluir, né? Do ponto de vista social, nessa perspectiva. Então, falta investimento lá dentro. E uma questão que é muito séria: como é que a gente trabalha um efetivo de mais de 43 mil com menos de 30 assistentes sociais? Diz pra gente, explica pra gente, Eliane, qual é o papel do assistente social? Porque quem está acompanhando a gente e foi vítima de um transgressor, de um criminoso, a pessoa tem uma indignação natural dela, né? E ela pensa assim: olha, essa senhora é assistente social, eu acho que o trabalho do assistente social é importante, mas o trabalho da assistente social é importante aqui fora, porque tem muita gente que precisa do assistente social aqui fora. E você está destacando a importância do trabalho da assistente social do lado de dentro dos muros. Você falou muito dessa coisa da pessoa ficar sem fazer nada, né? A mente vazia, oficina do diabo, não é isso? Que a sabedoria popular diz. E é isso mesmo, que a pessoa fica refém do ócio e refém das garras da facção, que é um outro assunto que eu quero que a gente entre aqui também, que a gente sabe que, na medida que vocês possam falar, que a gente sabe que isso aí é um outro grande problema. Mas eu quero inserir uma outra variável na tua fala aí, que é o trabalho. Eu tenho cunhado uma frase, né, desde que eu fui secretário da SEAP, que preso bom é preso trabalhando. Quando eu digo isso, eu estou encaixando um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Diz para a gente, explica para quem está acompanhando a gente aqui, qual é o papel da assistente social nessa questão do preso bom é preso trabalhando. Então, o serviço social, ele é previsto na Lei de Execuções Penais, né? Lá existe um artigo dizendo sobre a assistência do serviço social. E, assim, desde o momento que uma pessoa nasce aqui fora, né? Eu já vou começar lá quando a criança nasce, né? Um casal cujo companheiro foi preso, quando essa companheira ela tem seu bebê aqui fora, ela já precisa do serviço social do sistema penitenciário. Porque essa criança, ela precisa ser registrada por um pai, né? Que o pai ele quer registrar por essa mãe, e ela, para poder inserir essa criança no SUS, essa criança ela precisa de uma certidão de nascimento. Então,
quando a criança nasce, ela já precisa do serviço social dentro do sistema penitenciário. Que bom que você trouxe família aí. A gente tem que deixar o Vitor participar desse negócio aí, Vitor. É que o assunto tá tão quente aqui que... É bom, tá, é bom. Serviço social, eu sou fã do serviço social. Eu vejo que o serviço social ele tem um papel fundamental. Porque, Veloso, o preso ele é privado da liberdade. Ele não é privado dos direitos que ele deve ter enquanto custodiado do Estado. Até porque, se ele, custodiado do Estado, é privado do direito, o que o Estado está fazendo? E aí é uma reflexão, você cidadão, que pensa, bom, é um punhado de gente que tem que ficar lá, tem que desaparecer. Não é dessa forma. Não é dessa forma porque esse preso, esse privado de liberdade, ele sairá um dia. E ele deve sair melhor do que entrou. Ele deve sair de uma forma diferente ou de uma forma bem mais elaborada, com trabalho, com mais outra, com indicação de trabalho, com saúde. Afinal de contas, o sistema penitenciário ele tem ali algumas nuances assim de mazelas, porque quando o privado de liberdade, quando ele comete um crime, uma pessoa comete um crime, o juiz determina a prisão dessa pessoa, junto com ele vai estar ali também algumas mazelas do sistema. Tuberculose é uma delas. Covid, a gente viu o que aconteceu, né? Meningite, muito comum. Eu queria que você explicasse, Vitor, essa coisa da tuberculose, porque eu vou insistir numa fala que pode estar presente na leitura de muita gente que está acompanhando a gente. Falta muita coisa no serviço público de saúde aqui fora. Sim. Né? Muito trabalhador, muita gente que não errou, muita gente que não cometeu crime, tem uma carência no serviço de saúde. E aí deve pensar assim, tá defendendo lá, o cara que está preso, ele errou, eu não errei, quer dizer, não tem para mim, mas tem para ele. Né? E a gente precisa entender essa reflexão e explicar. No caso da tuberculose, você estava dizendo, a gente conversou rapidinho antes aqui, você estava dizendo que a tuberculose não respeita muro. Não respeita. Então, se você tem um sistema... Explica um pouco para a gente o que você passou para a gente aqui 2 minutos antes da gente começar a conversar. Tuberculose é uma doença que está com uma incidência muito alta dentro do sistema prisional. É uma doença que ela está devastando o Brasil, né? Ela tomou conta do Brasil, é uma incidência altíssima, e dentro do sistema penitenciário, simplesmente por causa do mecanismo de transmissão da tuberculose. A tuberculose ela tem muita facilidade de transmissibilidade do bacilo de uma pessoa para outra. E dentro do sistema penitenciário é um sistema fechado, tá? É um sistema que as pessoas têm, não tem ali o fator ali de saúde mínima. Ventilação, arejamento, né? O ar arejado ali. Não tem. É insalubre e a facilidade de transmissão da doença é muito grande. Quando um preso ele é diagnosticado de tuberculose, ele precisa ser tratado. E essa doença, ela dentro do sistema penitenciário, ela dá de braçada. Dá de braçada. Enquanto a gente não pensar, como a Eliane falou, ele tem o direito ali. Quando a doença traz esse aspecto de transmissibilidade, dentro do sistema penitenciário é um problema. Né? Porque esse problema pode vir atingir a gente aqui fora também. Exatamente. Uma quantidade enorme de pessoas vão visitar os presos. Essas pessoas, ela pode, a depender do tempo que fica naquela visita, ela pode carregar, sim, a bactéria para a sua família. A pessoa que vai visitar o agente de execução penal, o próprio policial penal, ou um sem número de prestadores de serviço, né? Porque para alimentar 43 mil pessoas, né, tem que entrar e sair muita gente. Muita gente. Então o sistema prisional ele é uma cidade, não é uma cidade cercada, né? E aí que eu digo que a bactéria ultrapassa os muros. A tuberculose, ela ultrapassa os limites de um complexo penitenciário, de uma unidade prisional. Ela não fica restrita ali porque eu estou presa também, negativo. Ela vai avançar a partir que encontra o organismo suscetível. Encontrou alojamento e ela vai embora. Então,
a gente tem que se olhar para o sistema penitenciário sobre o prisma do seguinte: bom, o que acontece lá dentro impacta aqui fora. Impacta muito. Impacta muito. A Eliane falou aí da questão do resgate que houve lá no Souza Aguiar. Veja, é uma questão simples. Se em 1995, Veloso, nós tínhamos 1.200 servidores da área técnica, hoje agente de execução penal, para 14 mil privados de liberdade, hoje nós temos 330 servidores ativos para 53 mil. Esse negócio não fecha. Peraí, 330 para 43 mil. Então, peraí, gente. Essa conta não fecha. Peraí, que esse número a gente tem que... Então, a gente está levantando aqui o seguinte. A segurança pública que acontece nas ruas, lá fora, a segurança que o cidadão quer, que paga imposto para ter isso. Né? Ele está reclamando com razão que os anos passam, as décadas vão se sucedendo aí e a gente continua tendo os mesmos problemas. Diminui um pouco o homicídio, diminui um pouco o roubo, depois aumenta de novo. Enfim, a gente não muda de patamar. A gente continua sempre no mesmo patamar. E tem um negócio chamado ressocialização, que eu não gosto do nome, eu prefiro reintegração, por isso que mudei, inclusive, o nome da subsecretaria lá, para reintegração social, que eu acho que reintegração é mais próximo, é mais realizável. Reintegrar é uma coisa, ressocializar é outra. A pessoa pode estar até fora de compasso, mas ele está integrado à sociedade. E as pessoas que fazem isso são os agentes de execução penal. Hoje já tem uma... Vamos falar um pouco de regulamentação muito rápido aqui também, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. Você tinha 1.200 servidores para quantos presos? 14 mil. Para 14 mil presos. Hoje tem mais de 43 mil presos e você tem 300 e poucos servidores. Então você acha que a gente vai mudar o cenário da segurança pública dizendo para a polícia, prenda mais. E a polícia prendeu nos últimos 10 anos 350 mil pessoas, porque eu levantei esse dado lá no Instituto de Segurança Pública, os dados que estão lá. Isso é só mandado de prisão e auto de prisão em flagrante. Né? Não tem nem, os menores não estão nem incluídos nessa conta. Nos últimos 10 anos a gente prendeu 350 mil pessoas. E talvez tivesse que ter prendido outras 350 que escaparam, né? Que a polícia não pegou. Né? Então nos próximos 10 anos a gente vai prender lá de novo os outros 350 mil e vamos mandar lá para dentro. E a área de execução penal, que é responsável por encaminhar isso, porque essa missão não é a missão do policial penal. Não. A missão do policial penal é a missão de força. Sim. É a missão de custódia, não deixar pular muro, não deixar cavar buraco, tem que levar para a audiência, leva e traz, mantém a ordem, mantém o controle da cadeia. A missão dessa pessoa que entra lá, não sair pior, é de vocês. Sim. E esse quadro está minguando aí, está se esvaindo. Bom a gente falar isso, mas vamos pular um outro assunto agora, porque o tempo está correndo aqui e a gente tem que acelerar. Muito assunto. O Vitor falou da questão que ultrapassa os muros. Só fazer uma observação que quando saem todas aquelas pessoas das visitas, essas pessoas pegam os coletivos, os trens, Sim. os ônibus, que estamos todos nós. É dessas pessoas que eu quero falar. Helena, é dessas pessoas que eu quero falar. A gente tem 43 mil presos lá, nem todos são condenados. Né? Mas eu vou usar aqui a condenação. Né? Quem é do universo do direito sabe, a condenação não ultrapassa a pessoa do condenado. Não. Então, a mãe do pior preso do Brasil, né, se ela não cometeu alguma coisa, ela não pode ser condenada junto com o filho. O filho ou os filhos, principalmente os menores, do pior preso do Brasil, não pode ser condenado junto com eles. E a leitura que a gente tem do sistema penitenciário é que eles sofrem, né, indiretamente as penas da condenação. Porque eles não conseguem ter o tratamento. Se a gente está falando aqui de dar dignidade ao preso, de tratar ele como a lei manda e tal, né? Isso é um assunto que a gente tem que considerar. Mas o da família do cara, a família, a mãe não cometeu nada. E uma senhora de idade lá, chegar com 60, 70 anos, como a gente cansou de ver, né? Entrar lá no complexo Sericinó, tem que andar lá 2 km, 3 km, para andar naquele sol lá escaldante, levando lá sabonete, toalha, né? Coisas que faltam, que o poder público às vezes vacila e não entrega. Verdade. E ela é tratada como se fosse, vou dizer um termo grosseiro aqui, mas a audiência vai me perdoar, mãe de vagabundo? Não, ela é mãe sim, ela é mãe do cara que está preso, está pagando. Como é que é a importância, Eliane, ou o papel que a área de execução penal desempenha para que isso não se, vamos dizer assim, não se reafirme? Porque essa missão não é também do policial penal. A missão do policial penal é estabelecer a ordem lá, é manter a ordem. Mas a missão para interagir com a família desse preso, eu queria que você falasse como é isso e no que para as pessoas entenderem a importância da gente ter um quadro tão minguado da execução penal. Né?
Porque tem uma coisa para te dar a palavra. Quando a gente quer que esse preso volte, né, que ele não volte pior, tem um parceiro nessa história aí, que é a família. Sim. Se a gente desconecta a família, se a gente, por exemplo, demora um ano para dar a carteirinha para essa mãe visitar o cara lá, né, a gente está desconectando o contato dele com a família, que se tem uma coisa que ainda, né, não inventaram nada melhor para substituir a família. Né? E se tem alguém que pode conspirar a favor para tirar esse sujeito do mundo onde ele se enfiou, é a família. E o sistema ele conspira contra a família, porque é uma dificuldade, é um ano para pegar a carteirinha. É uma burocracia danada, é uma dificuldade danada. Quando a gente faz isso, a gente, sistema, a gente está conspirando contra a própria segurança pública. Porque eu fui testemunha, dentro de unidade prisional, daquela área de visita lá, de aquele sujeito que está lá dentro, né, que tem que ser chamado de, como é que você falou? Privado de liberdade. Tá, mas o cara é criminoso. Ele é criminoso. Aos olhos da sociedade, ele é um criminoso. E aquele criminoso é valente, é peitudo, encarou a polícia, deu tiro na polícia, às vezes matou, estuprou e tal, mas lá dentro eu vi muita mãe dando cascudo nele. Dando cascudo. Dizendo, você envergonhou a família, a gente trabalhou a vida toda e agora eu passo por revista aqui. Eu sou humilhada para vir até aqui. E a mãe, a senhorinha lá, coitada, dava cascudo dele e ele segurava o cascudo e ficava na dele. Né? Então a importância da gente não cortar esses vínculos com a família, eu reputo isso de uma importância vital, porque o poder público não tem a competência para fazer isso sozinho. Né? E a família, nesse sentido, não pode ser afastada. Como é que a área de execução penal pode atuar nesse sentido? Então, os dois, a pergunta. Fernando, esse preso, essa pessoa privada de liberdade, que saiu de liberdade e eu comecei informalmente, essa pessoa só conseguiu se reintegrar graças à ajuda da família, né? Que conseguiu ajudá-la. Mas, como eu havia falado, antigamente, como bem fala o Vitor, né, eram 1.200 funcionários para 13 mil pessoas privadas de liberdade. Hoje são 300 e pouco para 43 mil. Antigamente, nas unidades, havia 3, 4 assistentes sociais. Hoje não tem mais. Hoje não tem nenhuma. Hoje nós somos itinerantes. O que é ser itinerante? Tem função a cumprir, tem missão a cumprir numa unidade, a assistente social se desloca para lá. Aí tem uma outra missão em outra unidade, ela acaba aquela tarefa dela e vai para outra unidade. Como é que você pode estabelecer vínculos, até com familiares, para que você possa dar um serviço mais digno, se você está itinerante? Porque nós não temos mais pessoal. Isso é uma maneira é o cobertor curto, né? Exatamente. Isso é o cobertor curto, isso é a solução de cobertor curto. Exatamente. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, a gente até pulou, que foi a coisa do preso que tem o filho, né? E aí, para registrar, quer dizer, a pessoa que está de fora, que não conhece o sistema penitenciário, imagina que assistente social é aquela pessoa que vai lá fazer carinho no preso, pegar o preso no colo e dar uma florzinha para ele. Não é nada disso, né? Nada disso. Então, assim, você vê, a gente já viu uma situação, você trouxe um exemplo aí rapidinho, né? Essa criança que está nascendo aqui, que é filho do preso, ele não foi condenado, o juiz não condenou o filho dele lá. É verdade. Ele não está condenado. Né? Ele vai ter problemas, ele vai começar a ter problemas na sua vida, né, civil, se ele não tiver o apoio, normalmente essas pessoas são pessoas com muito pouca renda. Então, se a assistente social não faz esse papel para a família do preso, a gente está conspirando a favor de que essa criança que está nascendo aí, amanhã ou depois se transforme num outro problema também. E eu acho que é isso que tem acontecido muito. Então é uma outra destaque que eu faço, mas o Vitor ia falar alguma coisa, eu entrei na... A questão do privado de liberdade, eu volto a falar. Ele é privado de liberdade, mas ele não é privado de direitos. Quando a Eliane fala que faz serviço itinerante e tal, ela faz o serviço itinerante dela cumprindo aquilo que está determinado na lei de execução penal. A gente tem uma outra questão acontecendo dentro do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, que é o PNASP. Sim. O PNASP ele traz na estrutura dele alguns servidores para a atenção básica. Explica o que é PNASP, Vitor. É uma política nacional para a saúde do preso, privado de liberdade. Né? A saúde integral privada de liberdade.
O PNASP vai cuidar da atenção básica desse privado de liberdade lá na unidade prisional. Tá? Ele vai fazer, essa política nacional vai fazer com que o privado de liberdade receba aquele tratamento adequado para aquelas mazelas que é muito comum lá dentro do sistema penitenciário, por conta do município. Os municípios, essa política é direcionada para os municípios, onde ele entrega a unidade prisional, e nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos 9 municípios, né? Temos a capital e mais 8 municípios com unidades prisionais, tá? Que somam ao todo 43 mil presos, um pouco mais. Essas unidades prisionais, juntamente com os municípios onde estão alocadas, essas unidades, elas são atribuição dos municípios tomar conta, né, ser ordenador da saúde daqueles munícipes, que afinal de contas o preso, o privado de liberdade, ele é munícipe, tá, daquela região. E aí, como fazer a questão acontecer? Com integração, com comunicação, isso tudo vai passar por um processo e nós vamos estar trabalhando junto ali, o agente de execução penal vai estar trabalhando junto com esses municípios, fazendo a roda girar. Vamos explicar melhor isso aí. Então, a gente tem um recurso que vem do governo federal, Sim, através de um programa chamado PNASP. Esse recurso é repassado para as secretarias de Estado, para a Secretaria Estadual. sim, Ela repassa para as secretarias municipais de saúde, porque a saúde básica é atribuição do município. sim. Como você disse, a gente tem a capital e mais outros 8 municípios. A capital foi a última a firmar o PNASP. Quando eu assumi a secretaria, a capital não tinha isso, né? A gente teve que pedir a intervenção do governador Cláudio Castro para fazer com que esse processo andasse e a gente tivesse essa saúde básica atendida, porque a maioria dos presos estão na capital, não estão fora da capital. Sim, a maioria. Os outros 8 municípios já tinham isso. Se isso não acontece, a gente tem um outro prejuízo, né? Porque se o preso adoecer, se ele morrer, isso vai gerar um passivo a ser pago pelo poder público, que é pago com o dinheiro dos impostos que nós recolhemos, então a gente não está isento desse problema, né? E isso não vai acontecer pelas mãos do policial penal. Não vai. Porque não é, de novo, trazendo de novo para ilustrar aqui, né, para as pessoas que não são do sistema, para elas entenderem. Essa não é uma atribuição do policial penal, ele não tem que interagir com a questão do atendimento de saúde com o preso. Quem faz isso é o pessoal da área de execução penal. Então, acho que as pessoas já estão entendendo muito bem aqui que não existe sistema prisional sem policial penal e sem agente de execução penal. São 2 pilares aí. Um tem a força, tem o controle da vigilância, da custódia, da transferência e tudo que isso de controle da ordem, e o outro tem todas essas questões que não são do conhecimento das pessoas, mas é o que a gente quer fazer com uma conversa como essa aqui. Eu vou ter que encaminhar, a gente já começar para os finalmente, por conta do tempo que a gente programou aqui. A gente já falou, Eliane falou sobre a precariedade desse serviço. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso e a gente falar também que é uma regulamentação, né, que está tratando, né, da valorização dessa categoria, o que é importante que a gente tenha com isso. Vou dar um panorama muito rapidinho sobre isso, porque as pessoas já estão entendendo a importância que o agente de execução penal tem para a sua vida fora dos mundos prisionais. Fala como é que está essa situação e o que está acontecendo. Muito importante nesse momento de regulamentação, de lei sendo criado pela agente de execução penal. Na sua passagem lá pela secretaria, nós conseguimos aprovar essa lei. É muito importante, fundamental importância que, a partir desse momento, nós consigamos fazer concurso público para poder diminuir essa diferença de 300 e poucos servidores para 43 mil presos, né? Isso vai dar melhor resposta do poder público para aquele privado de liberdade que, no final das contas, vai fechar com a sociedade ganhando. Isso que é o mais importante. A sociedade precisa entender que o privado de liberdade, quando ele é condenado, o privado de liberdade, ele não pode ser cerceado dos direitos. O que tem que acontecer é ele ser trabalhado ali para sair melhor, para sair de uma forma melhor do que entrou.
Exatamente. A nossa categoria hoje, a gente agradece muito a você, Fernando, que a sua passagem lá fez um diferencial, e a gente, quer dizer, eu respeitosamente o apelidei de secretária da Inclusão, Sabia que ela não ia perder a oportunidade. porque nós fomos incluídos, né? E essa inclusão, quem ganhou foi a sociedade. Como o Vitor falou, como a gente vai trabalhar a vida de uma pessoa para que ela possa, durante o tempo que ela for cumprir a pena dela, o juiz determinou a pena, ele vai cumprir, mas como essa pessoa pode ser trabalhada para que ela possa evoluir enquanto pessoa. Então, esse trabalho especializado que a gente faz é um trabalho fundamental, porque a gente trabalha as questões subjetivas do sujeito e as questões objetivas também, né? Quando fala a questão do trabalho, a questão do estudo. E essa inclusão que você fez, Fernando, na época que você passou pela secretaria, para a gente foi fundamental. Que bom, que bom. Deixa eu contar um caso muito rápido aqui para a gente, fazendo a minha fala já de encerramento, agradecendo muito a vocês. Não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas é um assunto importante, porque não é do interesse de uma categoria única, não é do interesse de um segmento, isso é do interesse de todo cidadão fluminense, na realidade de todo cidadão brasileiro. Enquanto a gente não mexer nesse pilar, a segurança não muda. Não adianta botar um tanque de guerra à disposição das polícias, não adianta botar uma aeronave com um míssil apontado para onde quer que seja, com um equipamento super potente, porque se a gente levar todos para o mesmo lugar e continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo sem o agente de execução penal, a gente não vai mudar esse cenário. E aí eu quero contar um caso muito rápido, e você que está me acompanhando, tem visto nas redes sociais aí, eu estou em campanha, dei uma parada aqui, porque o assunto é importantíssimo, eu queria muito tratar disso para explicar um pouco melhor com o conhecimento que esses dois especialistas trazem para a gente aqui, mas eu estava numa campanha, Vitor e Eliane, em Madureira, caminhando, e eu percebi que tinha um rapaz me olhando, né, assim, me fitando, e eu sou candidato a deputado federal, mas eu não deixei de ser delegado de polícia, né? E aí tem alguém me olhando na rua, a gente já fica, né, com o radar ligado, e em determinado momento ele veio falar comigo, e aí me disse assim, o senhor não está lembrando de mim não, né? Eu falei assim, não estou lembrando, eu sou daquela situação de Petrópolis. Sim. Que situação de Petrópolis? Eu fiquei imaginando, eu não fiz investigação nenhuma em Petrópolis, eu nem, te confesso que nem veio a primeira memória, não foi a da SEAP. Ele falou, não, que o senhor colocou os presos lá para trabalhar. Então ele se referia a uma situação em que a gente teve a notícia de que tinha muita doação sendo feita em fevereiro, quando aquela catástrofe, né, aconteceu em Petrópolis, e a gente via caminhões e caminhões, a própria SEAP, inclusive os servidores da SEAP, fizeram uma arrecadação lá de alimentos e de roupas, a gente levou isso para lá num comboio, mas não tinha mão de obra para arrumar aquilo, para organizar aquilo. Então, o pessoal entregava muito arroz, muito feijão, muita farinha, muito óleo, muita roupa, muito sapato, mas não tinha alguém para separar isso lá. E para isso ser distribuído para os centros que tinha lá, aquela situação difícil, até ninguém conseguia andar em Petrópolis naquela época, né? Tinha que ter gente, tinha que ter mão de obra para separar aquilo. E aí, eu, através de um contato com o Rio Solidário, a primeira-dama fez um contato com a gente, e a gente se mobilizou, graças ao apoio do juiz titular da VEP, Dr. Rubioli, autorizou, e a gente mobilizou lá um grupo de presos, foram algumas dezenas, cerca de 40 presos, entre homens e mulheres, que começaram a fazer esse trabalho. Esse rapaz era um deles. Que legal. Tá e aí, bem? quando ele falou isso, eu estava na rua, distribuindo santinho, levando a mensagem do candidato, né, Fernando Veloso, e eu brinquei com ele e disse, mas você não está fugido não, né? E aí ele deu uma risada e falou assim, não, doutor, olha aqui, eu estou com a tornozeleira. Ele me mostrou a tornozeleira eletrônica. Eu disse, e o que você achou daquela experiência? Porque eu te confesso que eu não sabia nem o que eu dizia para ele. O que você achou daquela experiência? E ele já emocionado, ele disse, olha, eu passei 4 ou 5 anos lá dentro, eu não perguntei o que ele fez, também não interessava. Eu passei 4 ou 5 anos lá dentro e eu nunca senti, né, e tudo que eu ouvi dos que estavam lá dentro, eles nunca sentiram o que sentiram quando tiveram aquela oportunidade que o senhor deu para a gente. Porque só para explicar para quem está acompanhando a gente, os presos ficaram no Quitandinha. Então o Quitandinha, né, quem conhece o Quitandinha, aquilo é um palácio, aquilo é de uma maravilha, né, fenomenal. E os presos saíram de dentro da jaula, porque eles viviam numa jaula, eles saíram de dentro da jaula e foram para o palácio, se sentindo alguém, porque eles sabiam que eles estavam fazendo a diferença na vida das pessoas que precisavam muito, né? E aí esse rapaz disse isso para mim, aí eu disse, que bom que você
que foi importante para você e tal, espero que você não volte para lá, né? Ainda brinquei com ele, falei, olha, se eu for eleito, eu vou voltar aqui, que ele está trabalhando em Madureira, me disse onde ele está trabalhando ali, eu vou voltar aqui para ver se você continua aqui, se você tiver voltado para lá, eu vou saber. Ele, não vou não. E ele já, nesse ponto, Vitor, Eliane, ele já estava já com as lágrimas correndo nos olhos. Então, assim, não tem fala nenhuma aqui de mimimi, de nada disso. Ele fez o que ele tinha que fazer, eu mandei fazer o que tinha que fazer, com o rigor necessário, mas eu, assim, foi um esbarrão. Quem eu ia imaginar jamais que eu, em campanha, eu não tinha decidido nem entrar em campanha naquela época. E imaginar que ia encontrar com uma pessoa lá, me mostrar a tornozeleira eletrônica e me dizer que participou de uma ação que eu tenho muito orgulho de ter feito aquilo, né? De ter proporcionado àquelas pessoas ali a oportunidade de eles se sentirem, né? Mostrando para você fez alguma coisa muito errada, porque se não tivesse feito muito errado, não estava aqui dentro, né? O que te trouxe aqui para dentro foi a sua decisão, não foi nem a polícia nem a justiça. Cansei de dizer isso lá dentro. Mas encontrar esse ex-apenado, vamos dizer, ou apenado, mas vamos chamar o nome que é privado de liberdade, esse ex-privado de liberdade, até que anotar aqui, esse ex-privado de liberdade, né, e numa situação como essa, me deu, assim, eu acho que isso é digno de registro, por isso que eu estou gastando uns minutinhos a mais aqui para contar isso para vocês e para quem acompanha a gente. Então, essa é a essência da reintegração social, do Aí, tá secretário da reintegração. Por quê? Se não houver essa reintegração, a gente não fez nada. E mais, doutor Veloso, toda essa proposta de reintegração social criada lá com a Lei 9627, que o senhor teve excelente participação, né? Tem a ver com reestruturação da carreira dos agentes de execução penal, tem a ver com plano de cargo, carreira e salários, que nós precisamos desses planos de cargo, carreira e salário, para as duas carreiras ali. Então isso tudo faz parte para que esse privado de liberdade ele saia melhor do que entrou. Isso é fundamental. Mas para que isso aconteça, não é com o policial penal, que é responsável por segurança, vigilância e custódia. É conosco. É comigo, com a Eliane, são com os médicos, são com os enfermeiros, radiologia, os técnicos, enfim. É uma parte que está ali dentro, fazendo o que o Estado precisa para custodiar o preso, o privado de liberdade. E isso precisa ser encarado de uma forma séria pelas autoridades. Precisa de concurso, precisa de plano de carreiras, porque senão a gente vai estar enxugando gelo. Correndo muito para não sair do lugar. Exatamente. Eliane, vamos fazer um minutinho para uma fala de encerramento tua para a gente ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo essa oportunidade e dizendo o quanto que a sua passagem pela secretaria foi muito importante para a gente. Por isso que o apelido de secretária da Inclusão. E eu fico muito satisfeita de ver que o senhor continua batalhando nessa temática. E isso nos traz um conforto de que, atrás dos muros, nós não seremos esquecidos, todos nós. Porque o senhor está trazendo essa temática para a sociedade e isso é muito importante. Sim. Isso aí. Obrigado, gente. Você que acompanhou a gente até aqui, eu agradeço pela sua audiência, acompanha na rede social, a gente vai falar mais sobre isso, esse assunto tem muito mais para ser falado, só que o tempo aqui é curto, né? E dizer isso, você que não entendia nada do sistema prisional, você que achava que aquilo lá era um depósito humano, que tinha um carcereiro lá dentro nada mais, você já sabe hoje que não é bem assim, tem um policial penal que desempenha um papel importantíssimo, que é quem tem que manter a ordem lá dentro, né? Que tem uma dinâmica muito difícil, não é qualquer um que consegue ser policial penal, né? É a única polícia que está dentro dos muros, mas tem um outro ator importante lá, que é o agente de execução penal. Essas pessoas precisam ser reconhecidas, o trabalho que eles desempenham precisa ser, ter as condições necessárias, porque se não tiver, se eles falharem na missão que eles têm que cumprir, a gente vai sofrer aqui fora. É isso aí, você que está me acompanhando já sabe, eu estou me propondo a ser o seu deputado federal lá na Câmara, então eu peço para você divulgar esse vídeo, divulgar as informações que a gente passa aqui para os seus amigos, que a gente precisa multiplicar. Temos alguns dias só para a eleição, estamos já chegando aí no domingo, uma decisão importante que todos nós temos que tomar, né, na escolha dos nossos representantes, e ela vai impactar pelos próximos 4 anos. É isso aí, gente. Amém. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Obrigada.